Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Só Entre Nós. O meu nome é Fabiano Murgia, sou psicólogo clínico, escritor, palestrante e hoje estou aqui para anunciar para vocês o início de uma nova série onde iremos abordar o tema de saúde mental. E falando em saúde mental, sabemos que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo já tiveram algum tipo de transtorno mental. Aqui em nosso país, quase 30% da nossa população é acometida por transtornos de ansiedade, sendo que os números entre jovens e crianças já são maiores do que os de adultos. Cerca também de quase 13% da nossa população é acometida pela depressão. Números alarmantes que só crescem cada vez mais. E o objetivo é aqui traçar com você, abordar com você, junto com os profissionais queridos que aqui estarão, informações sobre essa temática tão importante nos dias de hoje. Então, se você tem interesse sobre o assunto, eu peço que se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, deixe a sua pergunta, o seu comentário e compartilhe caso esse tema faça sentido para você. Ajude outras pessoas a serem informadas com veracidade de informações, responsabilidade e qualidade. E hoje iremos iniciar essa série entrevistando Gabriel Bonetti, engenheiro que trabalha na área de tecnologia. Iremos falar um pouquinho sobre automação, inteligência artificial e a mente humana. Bom, e hoje estamos aqui com o Gabriel. O Gabriel veio falar um pouquinho sobre automação e inteligência artificial, olhando para esse contexto da mente humana, da saúde mental. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para o Gabriel se apresentar. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pela sua presença. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar fazendo parte desse vídeo. Eu sou engenheiro de computação, com uma especialização na parte de AI e automação, e a minha conexão com esse lado da psicologia vem a partir da iniciativa do desenvolvimento de uma plataforma que busca conectar pessoas com os melhores psicólogos ao seu caso. Então, nessa plataforma chamada acolhimento.com, nós fornecemos um suporte de escuta ativa e, além disso, nós damos a possibilidade e buscamos democratizar o acesso à psicologia, facilitando as pessoas a encontrarem o psicólogo mais adequado ao seu caso. E isso Nossa, foi a forma que eu consegui conectar inteligência artificial e psicologia. muito interessante. Como eu costumo dizer, é sempre importante a gente ter pessoas e hoje em dia, né, tecnologia está em tudo. A importância de a gente ter uma plataforma segura que possa ajudar pessoas. Eu estava até lendo uma matéria um dia desses dizendo que apenas 3% de 2 a 3% da população tem acesso ao tratamento psicológico. Então eu acho que a gente vai falar um pouquinho dessa plataforma lá mais para frente, mas acho importante as pessoas terem acesso a esse tipo de, não só de informação, mas de tratamento, para que as pessoas possam ser de alguma maneira melhor atendidas e assim, trabalhadas naquilo que elas de fato apresentam como problemas. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre, como você disse, automação e inteligência artificial. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Gabriel, é como você vê o uso da automação e da inteligência artificial no dia a dia das pessoas na atualidade? Perfeitamente. Com base na minha formação, eu consigo perceber de forma clara que já é presente na rotina das pessoas
muito mais do que elas imaginam, muitas vezes de forma invisível. Se isso está presente naqueles algoritmos de redes sociais, buscando gerar recomendações, em assistentes virtuais, quando a pessoa utiliza o mapa, algum processo de maps para gerar uma rota, a questão de segurança em bancos também trabalha com inteligência artificial, automação e tudo mais. Então, já é muito presente na rotina das pessoas, muito mais do que elas imaginam no seu dia a dia. Bom, então, embora muitas pessoas não saibam que existe inteligência artificial por conta dessas demandas que você traz, o fato é que todos nós, de alguma maneira, usamos. É por aí? Exatamente. O ponto central não é mais se vamos usar, mas como estamos usando. A gente conseguiu utilizar dessas ferramentas de uma forma eficiente para melhorar a qualidade do nosso dia a dia. Então, são atividades, tarefas que a gente consegue executar com mais velocidade, eficiência, e tudo isso graças a esses algoritmos e inteligência artificial. Muito bom. E, Gabriel, como você percebeu de fato que a inteligência artificial ela veio para ficar do jeito que está aí nos dias atuais? Bom, eu acho que isso fica perceptível quando ela sai de um ambiente técnico para uso popular, para uma cultura popular, onde o grande público ele consegue acessar, utilizar e se aproveitar dos benefícios que a inteligência artificial promove. Então, hoje em dia, uma pessoa ela consegue, para diversos setores da sua vida, utilizar para gerar resumos, pesquisas de forma eficiente, se organizar, gerindo melhor seu tempo e qualidade de vida. Muito bom. É, de fato, eu tenho, né, eu sou um usuário da, da inteligência artificial. Eu geralmente, após preparar uma aula, uma palestra, eu tento colocar na inteligência artificial para que ela possa me dar algo diferente, um feedback novo e eventualmente até corrigir aquilo que eu coloquei. E é incrível como, conforme mais você alimenta a inteligência artificial, mais ela te conhece e mais aquilo que você, né, busca, de certa maneira, é gerado. Você tem essa impressão ou você tem essa certeza? Sim, exatamente. Bom, por trás de como funcionam os algoritmos, essa inteligência artificial ela é responsiva àquilo que ela tem de informações. Então, aquilo que você fornece de dados e o que já foi pré-treinado, lembrando que aqui a gente está tratando de diversos modelos, casos de uso, enfim, mas para um público geral, ela responde muito bem àquilo que já é uma informação dada, aquilo que ela já tem acesso, já tem conhecimento, já teve um treinamento por trás. Muito bem. E você acha que o uso da inteligência artificial, de fato, ela favorece ou dificulta a produção de conhecimento? Bom, eu acho que isso depende diretamente da postura do usuário. Acho que esse é um ponto crítico aqui, porque ela pode ajudar a acelerar pesquisas, organizar ideias, sugerir conexões interdisciplinares e reduzir as barreiras do acesso à informação. Então, ela permite um melhor acesso às informações, mas também pode estimular a superficialidade, diminuir o esforço cognitivo, que é muito importante também, e criar a falsa sensação de domínio de conteúdo. Então, muitas pessoas elas se sentem numa posição de domínio de um conteúdo por ter uma inteligência artificial ao lado dando um suporte. E a gente sabe que muitas vezes esses conteúdos gerados podem estar errados. Então, é necessário ter um ponto crítico, ser capaz de identificar esses erros e ser crítico com a resposta que a gente está recebendo. Ou seja, como uma tecnologia também, o importante não é exatamente o que se usa, mas como se usa. É por aí? Exatamente, o conhecimento ele surge quando o humano ele questiona, valoriza, valida e interpreta o que está sendo gerado para ele. Então, aqui para as pessoas que nos assistem, principalmente para os papais, para as mamães, a importância de utilizar, mas utilizar com consciência, com limite, e estarem atentos Responsabilidade. né, isso, exatamente, a usar com responsabilidade, e você que é mãe, você que é pai, a importância de estarem olhando para os seus filhos, para que se faça uso correto
correto dessa parte da tecnologia, como toda parte da tecnologia em si. E assim, Gabriel, você tem conhecimento de pessoas que utilizam a inteligência artificial como forma de terapia? E se tem, né, qual a sua opinião acerca desse assunto? Perfeito. Bom, na nossa pesquisa de campo, nós conseguimos perceber que o uso é muito mais comum do que você imagina. As pessoas utilizam para diversas funções, seja desabafar, organizar pensamentos, preparar para conversas difíceis, pedir conselhos, mas tudo isso é importante ressaltar que ela vem como uma ferramenta de apoio. Ela, de forma alguma, consegue substituir o vínculo Exatamente. terapêutico, a escuta clínica, a responsabilidade de um profissional. Eu acho que esse é o ponto assim, nevrálgico da nossa conversa, né? Porque a gente escuta, eu pelo menos escuto, muitas pessoas tentando fazer o uso, aquilo que a gente falou lá atrás, né? De como se utiliza, qual o andamento que eu dou, no caso, para a inteligência artificial. E eu vejo pessoas, né, não diretamente, mas indiretamente me falando de, às vezes, fazerem consultas como se fossem, de fato, um psicólogo, um tratamento psicoterápico. E eu acho importante essa resposta no sentido de que a inteligência artificial não substitui de forma alguma o vínculo terapêutico, porque isso requer esforço, requer continuidade, requer força interna de muitas vezes, né, olhar para aqueles aspectos que a gente não gosta muito, enfim, tudo aquilo que de certa maneira constela durante o tratamento terapêutico. Então eu acho que é importante deixar claro aí para o nosso público que a inteligência artificial não substitui de maneira alguma o trabalho profissional dentro da área da psicologia. E Gabriel, você sabe me dizer assim quais tipos de demandas mais aparecem nessas interações com a inteligência artificial dentro das pesquisas das pessoas? Bom, com certeza. Os principais fatores que nós conseguimos identificar são procuras a respeito de ansiedade, sobrecarga, relacionamentos amorosos, principalmente, onde as pessoas se questionam, tiram dúvidas, comentam a respeito do seu próprio relacionamento, conflitos familiares, insegurança profissional, todos esses campos da vida pessoal que as pessoas buscam obter respostas para melhorar a qualidade no seu dia a dia. Então você que sofre de ansiedade ou passa por um momento difícil no seu relacionamento, além de consultar como forma muitas vezes secundária a inteligência artificial, é importante dizer da importância do tratamento psiquiátrico e do tratamento psicológico. Então, busque um profissional da saúde, busque se cuidar, porque saúde mental é algo sério. A gente vê cada vez mais pessoas acometidas por N tipo de transtornos, e brincar com a nossa saúde nunca é o melhor caminho. Então, você que passa por alguma dificuldade, seja ela física, seja ela emocional, busque um profissional da saúde, um psicólogo, no caso, para que isso que você esteja passando possa de fato ser tratado. Bom, e assim, Gabriel, quais riscos você enxerga caso as pessoas busquem substituir o processo psicológico convencional pelo uso da inteligência artificial? Bom, os principais riscos que me aparecem logo de cara são a falta de diagnóstico clínico adequado. Muitas vezes, a ausência de responsabilidade profissional, validação excessiva sem um confronto terapêutico, uma dependência emocional da ferramenta que muitas pessoas acabam desenvolvendo. E, além disso, também existem problemas relacionados à privacidade e confidencialidade de dados, a respeito da privacidade dos seus dados. A terapia em si, ela envolve nuances do humano em análise de linguagem corporal, histórico clínico, supervisão ética, todo um contexto que abrange a pessoa, que em uma simples conversa resumida, em um contexto isolado, não traduz toda a informação, toda a carga que aquela pessoa está passando. Então é aí que um acompanhamento terapêutico, clínico, de longo prazo, ele se sobressai e é muito mais eficiente,
muito mais claro, para conseguir ajudar essa pessoa a resolver os problemas que ela está enfrentando. O que a gente falava da importância desse vínculo, né? Que é uma construção, um processo. E muitas vezes na nossa sociedade, no momento em que a gente vive, a grande dificuldade das pessoas é se permitir entrar em processos, porque demora tempo, custa de alguma maneira, e essa ânsia de buscar uma solução imediata, como você acaba de confirmar, nunca é o melhor caminho. Então, a importância dessa construção, desse vínculo, e algo importante que você fala também, né, dessa leitura corporal, que a inteligência artificial né, incapacitada de fornecer. E isso só, de fato, dentro de um processo humano, entre duas pessoas lá que estão interessadas e motivadas a olhar para o mesmo ponto. E, Gabriel, tem algum exemplo que expressa a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial e que eventualmente tenha desembocado num resultado negativo ao usuário? Bom, sim, eu vejo que esses exemplos ocorrem quando a IA começa a confirmar crenças disfuncionais. Quando nós analisamos a forma de funcionamento do algoritmo, dessas conversas, uma pessoa que comenta sobre algo repetidamente, como, por exemplo, o seu relacionamento, com dúvidas de traição, de ciúmes e algo assim, as respostas podem ser enviesadas e gerar consequências no sentido de a pessoa tratar como verdade uma resposta de uma inteligência artificial, uma pergunta que foi feita em um momento confuso, em um momento de muita emoção, não de forma racional, que as suas próprias palavras, a maneira com que ela colocou as perguntas estava enviesada. Então, tudo isso gera um problema real que irá atingir e afetar outros aspectos da vida que fogem ao que a inteligência é capaz de analisar. Ela é muito eficiente para diversas coisas. Muito. Ela consegue ajudar a sua vida, qualidade, otimização de tempo, mas é preciso utilizar com cautela, porque ela se alimenta daquilo que você fala. Então, pessoal, eu acho que o ponto é esse, né? Usem, mas usem com cautela, com critérios, como o Gabriel disse lá atrás, com responsabilidade. E você que está assistindo ao vídeo, peço que deixe o seu like, que se inscrevam em nosso canal, Só Entre Nós. Se acharem que esse conteúdo é relevante para você, que compartilhe, que faça perguntas, comentários. E se aparecer a opção de hype aí, por favor, hype esse vídeo, porque isso nos ajuda na continuidade desse bate-papo com outras pessoas e da própria manutenção do canal e desse conteúdo que pode ajudar outras pessoas que buscam aí algum tipo de atualização em saúde mental. E quais os limites, né? A gente quando fala em tecnologia e assim, isso é muito divulgado nas redes sociais de maneira geral, como no Instagram, dos limites, né? Dos critérios, da importância, por exemplo, quando uma criança, um jovem, faz uso de qualquer tipo dessas redes sociais, e no caso, na nossa conversa aqui de inteligência artificial, e se existe algum bloqueio, né? Algum limite que é dado para que o jovem ou a criança, que de certa maneira não tenha a consciência do uso adequado, possa aí ter, não levá-lo a um tipo de experiência mais negativa ou dolorosa. Bom, eu vejo que alguns dos limites eles são claros, como, por exemplo, a falta de responsabilidade legal, a incapacidade de prescrever medicamentos, um diagnóstico clínico formal. Hoje em dia, os algoritmos, eles conseguem identificar todos os detalhes, algoritmo de visão computacional, todos os detalhes da face. Então, ele identifica se uma pessoa está sorrindo, mas isso realmente traduz para uma pessoa estar feliz? Essa leitura externa, que nós sabemos que muitas pessoas, hoje em dia, no dia a dia, colocam máscaras para viver e se visualmente parecem muito felizes, mas têm dilemas, batalhas internas diariamente. Então, uma câmera, ela consegue captar o externo, mas ela não vai conseguir capturar as reais emoções por dentro dessa pessoa.
E nós temos alguns protocolos específicos de segurança nesses algoritmos, que eles geram essa tendência, uma vez que identifica certos padrões de comportamento, a incentivar busca de ajuda a algum profissional, identificar serviços de emergência, como canais como o CVV, que no Brasil tem o número 188. Então, nós temos alguns protocolos de segurança para buscar ajudar essa pessoa da melhor forma possível, uma vez que ela esteja enfrentando alguns desafios pessoais. Eu acho isso, né, fundamental. Claro que eu acho que essencial mesmo é a atuação dos pais, no sentido de coibir e de fiscalizar o uso das redes e da própria inteligência artificial no que tange aí a relação com seus filhos. Mas, claro, eu acho que todas essas tecnologias, né, quando eu digo, eu estou dizendo, né, a nível de Brasil mesmo, que possa ter algum tipo de filtro para que, né, essas crianças, esses jovens, de maneira geral, acabem não caindo num caminho aí menos construtivo, digamos assim. E é interessante isso que você trouxe em relação a essa ética existente, no sentido também de olhar a ética dos próprios pais, né? No sentido de os pais assumirem esse lugar diante de qualquer coisa, estarem atuando junto aos seus filhos. Eu dizia, enfim, eu costumo dizer, na verdade, para as pessoas mais próximas que, no meu caso, né, quando eu era mais jovem, o problema, o perigo estava fora de casa. E hoje o que se vê muito com tudo o que acontece é que o perigo está dentro de casa. Então a importância ética dos próprios pais de assumirem esse lugar e evitarem aí maiores transtornos. E por fim, Gabriel, você acredita que o futuro será de substituição, de competição ou de integração entre essa inteligência artificial e a própria psicologia? Eu vejo que, com certeza, integração. Aqui tratando em dois cenários. Primeiro, a utilização para o psicólogo, nós conseguimos fornecer ferramentas que podem ajudar na organização de prontuários, a sua rotina, o seu dia a dia, otimizar e automatizar tarefas repetitivas que um profissional passa no seu dia a dia. E isso já é uma realidade. Agora, para o grande público que procura por um psicólogo, nós conseguimos auxiliá-lo a encontrar o melhor profissional para o seu caso, trazendo eficiência, com que aquela pessoa que não necessariamente tenha condição financeira de ir atrás, ela consiga, de forma fácil, encontrar o profissional adequado. Então, eu vejo que, com certeza, é uma integração e benéfica que traz eficiência, escalabilidade, otimização, redução de custo para ambas as partes, tanto o profissional, psicólogo, tanto o grande público. Que bom. Era o que eu imaginava mesmo. Me fala um pouquinho sobre esse seu, não é, nesse seu projeto, né, que está saindo do papel e que essa plataforma, esse site www.acolhimento.com, é isso? Exatamente, acolhimento.com, ela surge como iniciativa de conseguir conectar o maior número de psicólogos possíveis e também realizar a escutativa da pessoa que está passando por um momento de necessidade. Então, quando você entra na plataforma, no site, você vai conseguir dialogar, escrever e também encontrar os psicólogos que melhor atendem aos momentos de dificuldade que você está passando. Que bom, eu acho que, como eu disse lá no início, é muito importante a gente ter aí um local confiável, onde pessoas, né, que passam pelos mais diversos problemas e vicissitudes da vida possam acessar com segurança. E não só essas pessoas, né, do público em geral, mas que profissionais também podem se cadastrar, é isso, Gabriel? Se cadastrar, ganhar visibilidade, automatização dos seus processos internos também. Então você é psicólogo, que queira se cadastrar, né, e ter uma plataforma segura, de uso responsável, entra lá, www.acolhimento.com. Se o pessoal quiser falar com você, como faz, Gabriel? Bom, vocês podem entrar em contato, eu tenho as minhas redes sociais e meu e-mail, que todos vão estar aqui na descrição do vídeo.
E além disso, é importante ressaltar que o nosso objetivo aqui é andar lado ao lado ao psicólogo. Nós somos parceiros nessa caminhada, buscando sempre trazer e conectar as pessoas de forma eficiente. Isso é fundamental, né? Eu acho que todo tipo de ajuda, ainda mais no dia de hoje, com tanto uso da tecnologia, muitas vezes fica difícil para a gente, né, dar conta de tudo, desde Exato. lá, né, do atendimento, da entrevista inicial, do preenchimento de protocolos, dos testes psicológicos, né? Um dos nossos bate-papos no futuro a gente vai falar também um pouquinho disso com uma outra colega. Mas enfim, que bom que a gente cada vez mais está um ajudando o outro e que essa ajuda mútua continue aí durante a nossa, enfim, a nossa vida, a nossa carreira, nosso cotidiano. E para você que não conhece o canal Só Entre Nós, eu peço que se inscreva em nosso canal, faça aí as suas perguntas, os seus comentários. É muito importante a sua participação para que esse canal possa crescer e atingir aí mais pessoas que tenham o conhecimento semelhante ao seu. O nosso objetivo aqui é levar informação com veracidade, com conteúdo, com técnica, com responsabilidade, com compromisso, para que possamos ajudar cada vez um número maior de pessoas. Então, hoje falamos com Gabriel Bonetti sobre automação e inteligência artificial. Logo em breve teremos outras novidades. Então, curtam aqui, se liguem no nosso canal e até a próxima. Um forte abraço. Forte abraço.